Pessoal, então agora a gente vai fazer alguns exercícios só para eu colocar mais pontos que talvez tenham ficado não ficado tão claros da última aula. Então essa aula é um pouquinho de exercício. Então aqui a gente tem a nossa primeira questão, que é esta: estando duas cargas elétricas idênticas separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor destas cargas sabendo que a intensidade das forças ela é de 200 N. Então quando a gente viu a força eletrostática, a gente viu que tinha um KE aqui vezes Q1 vezes Q2 sobre D4. Então a gente viu um exemplo de aplicação que usava essa fórmula. Aqui a gente tem de novo um exemplo de aplicação, só que ele é um pouco mais indireto. Ao invés dele te dar os valores das cargas, ele não te dá o valor das cargas, ele quer saber qual é esse valor. Ele não sabe. Isso aqui é tipo, não sei. Mas eu sei a força, então eu registro aqui que ela é 200 N. A distância ela é de 4 metros. Registro aqui no cantinho. E ele diz que essas cargas são idênticas, e é esse o pulo do gato aqui dessa questão. Então aqui a gente pode escrever assim, Q1 é igual a Q2, e as duas têm um valor Qzão, por exemplo. Né? É uma incógnita só. Se eu substituir isso, a KE é 9 vezes 10 a nona. Né? Se eu substituo plugando todos os valores, olha como é que fica. Isso aqui é da questão, da próxima questão. Mas vamos plugar aqui. 200 é igual a 9 vezes 10 a 9. E aqui no lugar de Q1 e Q2 eu vou colocar Q. Só que aqui eu tenho que colocar uma vez Q e outra vez Q. Tudo sobre 4 ao quadrado. Então agora, 4 ao quadrado dá 16. A gente vai ter o seguinte. Deixa eu tirar esse cara aqui. A gente vai ter 4 ao quadrado, 16. 200 é igual a 9 vezes 10 a nona. Q ao quadrado vezes Q ao quadrado. Quer dizer, Q ao quadrado. Q vezes Q dá Q ao quadrado. Sobre 16. Agora a gente só precisa passar esse cara que está dividindo para lá. E esse cara aqui que está multiplicando, dividindo. Mas vamos com calma. Está dividindo, eu inverto a operação. 200 vezes 16 é igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado. Esse resultado aqui dá 3200. $3.200. Pode confirmar com a calculadora aí. E ele vai ser dividido, esse número aqui ele está multiplicando a nossa incógnita, a gente quer ficar só com ela, solto, sozinha, então esse cara tem que passar para lá, dividir. Bom, aqui é um momento onde a gente pode pegar a calculadora, ou a gente pode fazer aquele esquema de transformar isso aqui em notação científica. Se você viu a aula, a gente pode fazer isso aqui, 3.2 vezes 10 a terceira. Esse número é igual a esse. E dividir ele por 9 vezes 10 a nona. Isso é o nosso Q ao quadrado. O que eu preciso fazer? Eu sempre tenho que pegar o colher do computador. Eu sempre me deixa na mão. Vou pegar aqui no celular, você pode pegar aí também. 3.2 dividido por 9. Então aqui está dando 0,355. Tá bom, vou deixar assim, com a barrinha para dizer que é 55555 para lá. E agora que eu dividi o 3.2 e o 9, eu vou pegar, repetir a base, 10. E o que eu faço numa divisão de expoentes? Eu subtraio. Eu pego 3 menos 9. Isso vai dar um número bem pequenininho. 355.
vezes 10. 3 menos 9 vai dar um número negativo, menos... A gente faz 9 menos 3, 6. Uma dificuldade aqui. Isso é a nossa carga ao quadrado, tá? Para eu terminar a questão, essa carga aqui tem que fazer uma raiz desse número todo aqui. 355 vezes 10 menos 6. Bom, vamos fazer aqui. Square 3, 0.3555. Está dando aqui mais ou menos 0,59. 6. Isso aqui, ó, 10 a menos 3. Tá bom? Professor, por que o senhor tirou isso aqui tão rápido, 10 a menos 3? Tá, só para você ter uma lembrança, né, da matemática, raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 2. 10 a menos 6, você deve lembrar que esse número aqui, ó, eles se multiplicam. Ficaria 10 a menos 6 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tá bom? Só para você ver como é que fica. E aqui a gente tem o finalzinho da nossa questão. As cargas, então, equivalem a... A gente anda um cara aqui, 5,9 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Repete essas bases e a gente chega ao final da nossa resposta. 5,96 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Bom, se os números forem complicados para vocês, não fiquem tão assustados assim. Eu mostro como é que é um cálculo real, assim, um pouco mais elaborado. Isso eu que estou fazendo com toda a calma. Você tem que saber fazer. O que vai acontecer é que quando eu for passar questões de avaliação, esses números eles vão ser mais redondos, tudo bem? Então, por exemplo, não vai ser 3,2 para dar um número quebrado. Esse resultado provavelmente vai ter uma raiz exata para você calcular com mais calma. Eu só estou fazendo aqui para vocês verem como é que é o processo completo. Essa questão aqui 2 é um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, né? Que basicamente pergunta: imagina duas esferas idênticas, elas estão carregadas de acordo com o sinal e elas têm a mesma massa. Qual dessas figuras está errada? Então, vamos lá. Quais que estão erradas, pessoal? Se você olhar bem aqui, ó, aqui é positivo com negativo, lembra? Que é atrair. Então, essas bolinhas penduradas aqui com a mesma massa, elas iam querer atrair e não se afastar, positivo com negativo. Então, essa aqui está errada. Será que tem mais? Vamos olhar. Essa aqui parece certa, ó, positivo com negativo, que é se atrair, ok? Neutra com neutra, esse zero aqui é de neutro. Elas vão querer se afastar? Não. Não vão querer se afastar. Elas vão ficar neutras, paradas. Agora, negativa com positiva, a gente viu que o corpo eletrificado ele consegue atrair sim o neutro. Então, a gente sabe que por indução é possível que haja uma atração. Por isso aqui está errado. Aí muita gente fica com dúvida sobre essa questão aqui, ó. Aqui é positivo com positivo e está afastando, professor. Tem que estar certa também, não é? Tem duas certas aí. A questão aqui, ó, é a intensidade da força. Tá vendo esse cabinho aqui? Que esse aqui está um pouquinho mais inclinado que esse aqui? Então isso quer dizer que esse cara aqui estaria sentindo uma força mais forte. Isso não pode ser verdade, porque a gente viu o seguinte, que a força elétrica é o que uma carga faz sobre a outra, elas são idênticas. Não importa qual seja a carga. Então uma pode ter Q1 e a outra 10Q. Ah, essa aqui vai ser afastada mais forte? Não. A força que uma faz sobre a outra é idêntica. A intensidade dessa força depende da combinação dessas duas cargas. Mas o efeito final é ser empurrada ou atraída com a mesma intensidade. Então, próxima questão, só para vocês verem como é que eles exploram isso. Eu trouxe essa porque vou ler para vocês. Duas esferas A e B, eletricamente carregadas, com cargas QA e a QB, menos 2 QB. Então, a carga QA é igual a menos 2 vezes a carga QB.
estão situados a uma distância D qualquer e atraem-se mutuamente. Então o cara está aqui complicando. O módulo da força eletrostática que A exerce sobre B é denotado por FB. Então, a carga que A faz sobre a B é FB. E a carga que a B faz sobre a A é denotada por FA. Concluímos que, o que foi que eu acabei de dizer? Não importa quais sejam as cargas envolvidas, a força que uma faz sobre a outra, elas são idênticas. Um vai empurrar o outro e as duas vão sentir. Isso é ação e reação. Se eu faço força, eu sofro reação contrária igual. Então, essa ação e reação, ela diz que essas forças têm que ser idênticas. A intensidade pode ser lá calculada. Vai depender desses valores aqui sim, beleza? Mas, no final, a força que uma faz sobre a outra, que a outra faz sobre uma, elas são idênticas, tá bom? Pegadinho, simples pegadinho. Aqui aí, a ideia era eu ir mostrando como que pode ficar mais complexo. Uma coisa que eu não falei é o seguinte, o que acontece quando a gente tem 3 cargas? Se eu tenho uma carga Q aqui, tá grosso isso aqui. Se eu tenho uma carga Q, uma aqui, e uma carga Q2. A lei de Coulomb, ela fala sobre essa distância, a menor distância que existe entre elas. Seria isso aqui, tá bom? E se eu tiver uma terceira carga aqui? A lei vai ficar diferente, professor? Não vai. O que vai acontecer é uma combinação dessa força eletrostática. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu estava desenhando fora do quadro. Mas a ideia é essa carga Q1 aqui, ela vai sentir uma força também da carga Q3. Então, a carga Q1 vai sentir uma força da Q3. Então, a gente pode escrever assim, ó, F1, força que a 1 sofre por conta da carga 3. E também vai existir uma força F1, 2, que é a força que a carga 1 sofre devido a 2. A ideia aqui é uma ideia de superposição. As forças, cada um vai contribuindo e no final você tem a contribuição de todo mundo. A contribuição individual ela pode ser calculada separadamente. Então você pode usar a lei de Coulomb sempre. Aí se tivessem 3 cargas, você ia fazer 3 leis de Coulomb. Se tiver 10 cargas, 10 leis de Coulomb. Então vamos voltar para a questão. Aqui ele dá uma carga positiva. Vocês estão vendo aqui, ó, localizada nesse ponto. E uma carga aqui, localizada nesse ponto. Aqui vai entrar uma nova carga, uma terceira carga positiva aqui. Tudo bem? Digamos que ela fosse positiva. Então, como é que vai ser a força? Tá. Então, como é que a gente faria isso? Vamos raciocinar aqui, ó. Ele está perguntando aqui embaixo qual seria o sentido de direção da força. Isso tem a ver com vetores. Se você lembrar de vetores, você mata a questão. Se você não lembrar, não tem problema. Eu vou dar uma pincelada aqui para você ver. Essa carga aqui, ó, ela é positiva e ela seria atraída para essa direção. Já essa carga aqui, positiva, ela vai empurrar e ela seria empurrada nessa direção aqui. Ó. Essa direção é a direção da atuação da força, que é a mesma da menor distância entre as cargas. Então a ideia é sempre ver qual é a menor distância e é nesse sentido que a força vai atuar. Tudo bem? Aí aqui tem uma malandragem, olha só. Aqui existe uma coisa chamada decomposição desses vetores aqui. Se você não lembra disso, tudo bem, mas pega a visão do raciocínio. Essa carga puxa um pouco para a esquerda, essa carguinha aqui, e um pouco para cima. Tudo bem? Essa outra carga aqui tem o mesmo valor, só que ela vai empurrar para a direita. Então, no total, a gente tem um pouco disso e um pouco disso.
Só que essas duas aqui, elas vão ter, ó, separadamente, quando a gente olha, também uma partezinha para cima e a outra também uma partezinha para cima. Pelo fato delas serem iguais, eu posso dizer que essa parte aqui e essa parte aqui, como puxam para lados opostos, vão se cancelar, se você lembrar de vetores. E as partes que estão para cima, elas vão se somar. E o resultado final, então, é que não vai nem para a esquerda nem para a direita, porque se anula, mas vai para cima. Tudo bom? Professor, e se eu tivesse que calcular o valor mesmo? Aí não teria jeito, não teria malandragem. Você teria que realmente saber essa distância. Opa. Você teria que realmente calcular isso aqui. Você teria que ter essa distância. A gente poderia chamar de x. E com essa distância você ia aplicar na lei de Coulomb. Depois de aplicar na lei de Coulomb, você ia ter a real intensidade desses dois vetores. E por fim, você ia ter que fazer uma decomposição no estilo que se faz na decomposição de vetores. Tudo bem? Essa é a ideia dessa questão e eu só estou mostrando como é que pode ficar mais complicado. Tá? E o último nível, deixa eu ver se dá tempo aqui. Dá. O último nível é o que a gente chama de questão literal. O que é uma questão literal? É uma questão em que eu não coloco valores, eu trabalho com as letrinhas. E você precisa começar a se adaptar a esse tipo de questão na física, porque no terceiro ano elas começam a aparecer de vez em quando. Tá? As duas. Então tá. Tem duas esferas aqui, metálicas, A e B. Elas se encontram separadas por uma distância D. A esfera A tem carga 2Q e a B tem menos 4Q. Então, eu vou anotar isso já. QA, 2Q. E QB menos 4. Menos 4Q. Beleza? Tá anotado. As duas esferas são colocadas em contato e depois separadas a uma distância D. Então primeiro eu vou encostar ela, depois eu vou separar por uma distância D. A relação entre os módulos da força F1 e F2 de interação entre as esferas, antes e depois do contato, é. Então, antes do contato, o que eu vou escrever? Vou escrever a lei de Coulomb. Q1, Q2 e D. Tudo bem. Essa é antes do contato. Eu vou chamar de F1. Beleza? Só para a gente se organizar. Eu vou substituir os valores, professor? Aí que tá. Como eu falei, é uma questão literal. Eu não substituo os valores. Eu trabalho só com as letrinhas. Então eu repito aqui essa letrinha e essa aqui é o quadrado. Mas essa aqui eu substituo. 2Q vezes menos 4Q. No final, eu vou ter a seguinte força. 2 vezes menos 4, aí eu só multiplico os números e repito as letrinhas. Menos 8, que é Q vezes Q quadrado, sobre D quadrado. E aí eu paro a questão aqui. Eu achei um monte de letrinhas. Só que isso aqui é a minha força 1. E aí, geralmente, nessas questões literais que eu falo, que só usam letrinhas, o cara ele vai te dar uma situação posterior. A situação posterior é que você tem que tomar cuidado agora. Então, vamos lá. A situação posterior que ele descreve aqui é o seguinte, ó. As duas esferas são colocadas em contato. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar da eletrização. Lembra que eu falei lá atrás que a eletrização, quando a gente pega essas esferas e coloca em contato, a carga vai se equidistribuir, tá? E atenção, lá no vídeo eu disse que elas iam se dividir por 2, mas lá eu estava considerando que era só 0. Uma tinha 0 e a outra tinha carga, então dividia. Aqui as duas têm, então na verdade aqui eu vou ter que fazer a média para ter uma equidistribuição. A média é somar e dividir por 2. Então, aqui no final, o que elas vão ter de carga vai ser o seguinte. QA mais QB
dividido por 2. Essa conta dá 2 menos 4 sobre 2. Isso aqui, ó, vai dar quanto? 2 menos 4. Isso aqui tem um Qzinho aqui e aqui um Qzinho. 2 menos 4 menos 2, Q, sobre 2, 1. Então, cada uma dessas esferas vai ficar com menos Q. Então, ó, a situação 2 do nosso problema é QA igual a QB, que é igual a menos Qzinho. E aí eu faço de novo. Então, a nova força 2. Eu repito tudo, todo o procedimento. Só que dessa vez substituindo o valor novo. Então, aqui é menos Q. E aqui é menos Q. Sobre D quadrado. Aí aqui a única coisa que vai mudar é esse menos com menos. Menos vezes menos, mais. Então vai ficar mais QE. Q vezes Q, Q quadrado. Sobre D quadrado. Então essa aqui é a força antes e essa aqui é a força depois. E só. É muito comum no Enem, assim, eu tô só tomando esse cuidado de falar com vocês porque vai que, né? No Enem é muito comum eles falarem assim, qual é a razão de um para o outro? Ou quantas vezes um é igual ao outro? Ou quantas vezes... O que se faz nessas questões? Eu comparo essas letras todas aqui, ó. Você está vendo que isso aqui tudo, ó, essa combinação de letras, ela é igual a F2? Então eu venho aqui e substituo aqui. E posso fazer isso porque é igual, né? Então eu tenho uma resposta final dizendo que F1 é igual a menos 8 vezes a F2. Tá bom? Então, vejam essa aula com calma, porque aqui eu abordo todos os tipos de questões que podem ter. Eu não vou explorar todos o tempo todo, eu não vou ficar complicando a vida de vocês, porque não é o meu costume, mas eu queria pelo menos mostrar que existe, caso você esteja se preparando para uma prova de concurso ou qualquer coisa do gênero, você vê todo tipo de questão, tá bom? Então essa foi a intenção. No geral, as questões vão ser mais simples e mais com números mais exatos, de forma que isso não fique tão complicado para vocês.